Então, iniciamos aqui a gravação. Bom, vou me apresentar brevemente. Eu sou a Laís, sou responsável pelo marketing e parcerias aqui na Cluster2Go. Antes da apresentação do nosso webinar, eu vou contar um pouquinho da Cluster2Go para vocês. Então, o nosso webinar é o primeiro webinar da Cluster2Go, que tem como tema como migrar suas aplicações para a nuvem. Quem vai apresentar esse conteúdo para a gente é o Michel Jatobá e o Felipe Freitas. Então, contando para vocês brevemente um pouquinho da Cluster2Go, ela é uma empresa bem dinâmica, que a gente pode perceber que ela evoluiu bastante junto com o mercado. Ela começou com data center, passou para virtualização e hoje ela é focada em serviços gerenciados e cloud. A Cluster hoje atende mais de 200 clientes em todo o Brasil e ela veio construindo uma reputação de sucesso no longo de todos esses anos. Com isso, a gente conseguiu construir um time completo que tem como foco 4 pilares: a venda consultiva, o comprometimento, a gente sempre se compromete com cada cliente, com cada necessidade de cada um deles. A gente tem um time multidisciplinar que atende a solução, entende o que cada um deles precisa especificamente e principalmente o resultado. A gente sempre foca nos nossos resultados. Nossos principais parceiros de nuvem pública é a Microsoft, a Amazon, Oracle e Google. Agora eu vou passar então a vez para o Michel e o Felipe para dar início ao nosso primeiro webinar. Obrigada. Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente vai iniciar esse webcast aqui. O foco dele é entender o que a gente pode levar para a nuvem, né? Qual a necessidade de partir, começar a levar as aplicações para dentro de uma Amazon, de um Azure. Então, o foco, a gente vai falar um pouquinho do entendimento de Cloud Compute, né? Como é que funciona, qual o conceito da nuvem, né? Qual o funcionamento realmente, para a gente fazer um comparativo do que a gente tem hoje em on-premise. E aqui a gente começa com o Cloud Compute. Meu nome é Michel Jatobá, eu sou arquiteto de soluções e Azure Senior aqui na Cluster2Go. O Felipe aqui vai se apresentar para vocês, para a gente começar aí o nosso webinar. Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Felipe Freitas falando, trabalho na Cluster2Go aqui na área de pré-vendas, na parte técnica, apoiando diretamente aqui os nossos accounts, né, no departamento de vendas, e focando diretamente também no departamento do Michel Jatobá, na parte de arquitetura, desenvolvimento de soluções, sempre tentando trazer aí o melhor para os nossos clientes e também os nossos parceiros. Estou na Cluster aí há basicamente 6 anos, uma parceria bastante significativa para nós aí. Espero que vocês possam gostar dessa apresentação e que ela sirva aí para vocês entenderem, talvez uma palavrinha que as pessoas estão dizendo muito aí, né? O mindset. Então, vamos ver se com essa apresentação a gente consegue mudar o mindset de muitos, para que você também consiga tornar a sua empresa mais tecnológica e com isso dar um empoderamento tecnológico para a sua empresa aí, tá ok? E pessoal, quem tiver qualquer dúvida, vocês podem mandar a mensagem aqui no chat, que a gente vai atender vocês, mas de qualquer forma, os últimos 10 minutos vão ser direcionados para isso, os meninos vão esclarecer qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, tá bom? Bom, vamos lá. Bom, o que é Cloud Compute? Cloud Compute é um data center, né, que ele provê serviços rápidos, né? Então você pode provisionar qualquer tipo de serviço a qualquer momento do seu dia a dia, né, sem se preocupar em montar um data center interno, fazer todo aquele estudo que você vai precisar. Um exemplo, eu preciso de servidores para montar uma parte de web, outras de SQL, e eu não tenho mais essa estrutura aqui dentro da minha empresa. Então eu abro lá, faço todo um estudo de vou ter que contratar um hardware, vou ter que contratar a rede, link, vou ter que contratar storage, vou ter que contratar um monte de serviço, colocar tudo na ponta do lápis para ver qual o tempo de utilização desse equipamento, se vai ser para 2 anos, se vai ser para 3 anos, tá? E aí todo esse estudo demora
tempo, né? Não é do dia para a noite que a gente consegue fazer esse tipo de contratação. E com o Cloud Compute a gente já tem mais ou menos o que a gente precisa da nuvem. A gente só precisa entender qual a nuvem que a gente vai levar. E aí, a partir desse momento, a gente já pode começar a provisionar os serviços. Então, é tudo muito rápido, né? Então, a gente até colocou aqui, né, resumidamente, a ideia do Cloud Compute é atender às necessidades do consumidor de TI, sem burocracia, com agilidade e de maneira totalmente transparente e gerenciável, baseado nos conceitos acima descritos, né? Aqui a gente levantou alguns pontos, né, do que é importante. Então, a gente colocou aqui como migrar suas aplicações para a nuvem, né, o que a gente precisa entender para migrar para a nuvem. Então, a gente colocou aqui 5 pontos, que a gente acha que 5 pontos necessários aí para fazer esse entendimento. Então, a gente colocou, o primeiro ponto é entenda o que o seu negócio precisa, né? Então, tem que validar realmente o que é necessário que eu vou estar levando para a nuvem, se é realmente necessário, se algumas coisas eu consigo deixar no meu ambiente on-premise. Se a sua empresa trabalha no segmento industrial, logística ou qualquer ramo que dependa da tecnologia, você lida com software de alto desempenho, você precisa proporcionar aos colaboradores acesso imediato e remoto às informações estratégicas. A diretoria reclama de altos custos do setor de TI. Então, eu acho que esses 5 questionamentos que a gente levantou aqui, é bem importante a gente levar para dentro de casa, para quando a gente for fazer um estudo do que a gente vai levar para a nuvem, a gente entender esses 5 pontos que eu acho que bem importantes, tá? Legal. O Jatobá, deixa eu só dar uma complementada aqui nessas informações. Quando a gente fala em migrar uma aplicação para a nuvem, então, por exemplo, aqui você colocou o último bullet aqui, né? A diretoria reclama dos altos custos do setor de TI. E de fato, quando a gente começa a falar sobre migrações, a gente precisa entender o que realmente pode ser levado para a nuvem e talvez tenha coisas que a gente nem consiga levar para a nuvem, é isso que você está me dizendo? É sempre bom fazer um estudo a diretoria sempre vai falar o porquê do gasto, né? Porque dinheiro não nasce árvore, então é bem importante a diretoria saber o que você está levando lá para dentro da nuvem, né? E o que você consegue manter dentro de casa, porque por mais que hoje eu vou falar, eu estou indo para a nuvem, você não vai pegar o seu ambiente inteiro e vai levar diretamente para a nuvem. Vai fazer um estudo. Legal. Porque hoje você pode ter um hardware aí que vai durar mais uns 5 anos, 3 anos. Então, tem muita coisa que ainda dá para deixar dentro de casa, mas dá para você diminuir alguns custos levando algumas aplicações diretamente para a nuvem. Direto para a nuvem, legal. Maravilha, vamos lá. Bom, aqui a gente colocou o conceito, né, de Cloud Compute. Aqui a gente colocou os 3 pilares de Cloud, né? E a gente fez um comparativo aí com on-premises. Então hoje, né, o ambiente on-premises, você tem que ter todo o gerenciamento, né, dos seus dados, das suas aplicações, do seu sistema operacional, das suas máquinas virtuais, dos seus hosts, da sua rede, do seu storage, do seu no break para segurar ali todo o seu ambiente, da sua energia do seu prédio onde você está alocado. Então, tem várias coisas que a gente coloca na ponta do lápis que tudo gera um custo, né? E tudo tem que ser gerenciado por você, né? Então, se a gente olhar hoje falando de cloud, né? Tem aí 3 pilares, que é o infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço. Então, se a gente for comparar um com o outro, já na infraestrutura, né, que é o IaaS, né, você vai cuidar dos seus dados, das suas aplicações, do seu sistema operacional e da sua máquina. Então, você já tira o peso de ter que comprar um storage, você já tira um peso de ter que cuidar de toda a sua rede e de você ter que ficar cuidando ali do seu host para ver se tem algum problema com... Né, ficar cuidando para ver se não vai dar nenhum problema no HD ali que está rodando dentro do seu host. Então, se a gente for comparar já com o ambiente on-premises, a gente já tem esse ganho, né? E fora o provisionamento, que é bem rápido hoje, olhando para dentro de cloud, né? Se você for comparar com o seu ambiente, você pode estar num host que já está no limite,
E aí entra naquela história que a gente estava falando lá no comecinho, que é eu vou ter que fazer um estudo do que eu vou precisar para quantos anos para eu fazer uma compra desse servidor para eu poder colocar aqui dentro de casa. Falando de infraestrutura como serviço dentro da nuvem, você não precisa se preocupar com isso. É só você entender o que você vai levar para a nuvem e aí você pode levar ele como infraestrutura, um exemplo, tá? Como plataforma, a única coisa que você tem que se preocupar é os seus dados e as aplicações que você está levando para dentro da nuvem. Máquina virtual, sistema operacional, rede e armazenamento, você não tem que se preocupar com nada. Quem cuida para você é quem está fazendo a gestão da sua nuvem. Um exemplo como Microsoft Azure ou AWS, né? Ou Cloud do Google ou Oracle. Então, qualquer uma das nuvens, quem é que cuida de sistema operacional, de dados e das aplicações, vai ser o seu contratante, tá? E na parte de software como serviço, a única coisa que você precisa se preocupar é com os dados e acesso. Então, você consegue automaticamente em 5 minutos pegar, eu preciso fazer um compartilhamento do meu box, que é um software de armazenamento, né? E eu preciso fazer agora para a minha empresa, né? Eu tenho que disponibilizar aqui para os meus usuários. Então você já com o seu licenciamento, você leva esse licenciamento para a nuvem e já disponibiliza esse software como serviço, né? Então esse daí seria o comparativo de Cloud Compute. Legal. E olhando basicamente esses 3 cenários, fica fácil de nós entendermos por que a nuvem ela traz agilidade para as empresas, né, de tecnologia, porque você quando está trabalhando aí diretamente, por exemplo, na infraestrutura, né, propriamente o IaaS, a gente vê aqui, Jatobá, que você colocou aqui sistemas operacionais e máquinas virtuais, né? Então, quer dizer, nesse modelo aqui eu ainda tenho que gerenciar o meu Windows, o meu Linux, eu tenho que fazer patch de atualização, eu tenho que cuidar da gestão. Se a máquina, por exemplo, parar de funcionar algum serviço, eu tenho que ainda ter a minha equipe de TI olhando para essa camada de infraestrutura. Isso. O IaaS ele é um host, né? Você provisiona as máquinas virtuais ali e você tem que fazer a administração desse serviço. Legal. Talvez utilizando esse cenário, a migração ela seja um pouco mais rápida, porque aí você tira o ambiente físico do cliente, move para um serviço de nuvem. Talvez esse modelo seria o modelo talvez inicial que as pessoas começam a fazer, vamos colocar assim, né, sentir o gostinho da nuvem. Talvez esse seja o primeiro modelo. Sim. Como primeiro momento, assim, as empresas sempre faz um depara do que tem e leva para a nuvem, e depois faz um estudo do que ele pode levar como plataforma, como serviço, né? Então, no primeiro momento, normalmente, né, as empresas levam como host mesmo, né, como IaaS. Legal. Se a empresa que, né, já nasceu em nuvem, já está ali como desenvolvimento, como plataforma, como serviço, e software como serviço, né? Legal. Mas tem muita coisa ainda que as empresas optam em deixar como IaaS, né? Ao invés de deixar como plataforma como serviço. Como plataforma. Isso deve depender de cada modelo de negócio de cada cliente, né? Cada cliente vai entender o que vai ser melhor para ele trabalhar dentro da nuvem. Maravilha. Vamos lá. Maravilha, toca aí. Bom, aqui a gente colocou os conceitos, né, que no PPT anterior a gente falou sobre eles. Aqui é mais uma visão do que é cada serviço, tá? Então ali o infraestrutura como serviço, a gente tem ali uma galeria onde estão as máquinas e onde ficam os VHDs, que fica dentro de um storage e tal. Na plataforma como serviço, né, então eu subo ali um IS, subo um banco também diretamente na nuvem, e aí eu já consigo provisionar esse meu site ou minha aplicação diretamente na nuvem, sem me preocupar com máquina virtual. E o software como serviço, a gente conecta aí qualquer tipo de sistema operacional que tem no mercado, né, dentro da minha aplicação. Então, é bem simples, né, o software como serviço, a plataforma como serviço é mais voltado para a parte de desenvolvimento, e a infraestrutura como serviço
a gente cuida das máquinas virtuais. Tá? Maravilha, maravilha. Vamos ver? Não, Tranquilo? Bom, aqui a gente colocou as vantagens-chave, né, de cloud. Então a gente colocou algumas características que despertam a curiosidade e a aceleração dessa adoção de nuvem. Então a gente colocou 5 chaves aqui, que é a adequação e entrega rápida, a implementação e gerenciamento fácil, deploy de aplicação mais rápido, redução de custo e o suporte, né? E algumas características fundamentais, que é a economia. Você mensura o seu ambiente baseado pelo seu uso, a automatização, a elasticidade, tanto na horizontal como na vertical, o gerenciamento e o always on e o up. Ah, tá falando bem, hein? Vamos lá. Bom, aqui as vantagens econômicas de cloud. Então, se a gente comparar hoje com o nosso ambiente, né, olhando para o ambiente on-premises, a gente colocou uma média, né, eu tenho um gasto aí de $8.000 lá inicial, e esse $8.000 ele vai se pagando pelo tempo, né? Se a gente for falar em nuvem, a gente já pode falar em uma média de 50% a menos de gasto, né? Fora os benefícios que tem de Enterprise e CSP, isso vai depender da conta que a gente leva para a nuvem, e a estabilização de preço, né, que a gente, conforme vai utilizando mais a nuvem, você consegue prever o seu custo real por mês. Então, quando a gente coloca aquilo que a gente usa por aquilo que a gente paga, realmente a gente consegue ter uma visão média por mês do que a gente está gastando. Então, se a gente subir 10 servidores, subir lá 20 bancos de dados e subir 30 aplicações em S, eu tenho uma média de custo por mês. Caso se eu for tirar alguns servidores, eu for tirar algum banco, eu sei que eu vou ter uma economia já no meu próximo mês, ou na metade do mês para o final do mês eu já vou ter essa economia. Então é bem interessante a gente fazer esse comparativo, né, do que a gente está gastando e do que a gente vai gastar. Então você consegue ter uma média do seu gasto mensal real, né? Legal. Sem se preocupar com algum tipo de problema que você pode ter. Um exemplo aí de energia, de rede, né? Então a gente sabe que, falando dos ambientes, tem um suporte que tem um SLA altíssimo. Então a gente tem certeza que a nossa aplicação vai ficar 99,9% do ano no ar, né? Vamos falar 99,9%, mas a gente pode falar que é 100%, que é o SLA aí da nuvem, tá bom? Bom, as vantagens operacionais. A gente ganha eficiência, né, com baixo impacto na maneira de trabalhar. Então a gente ganha uma eficiência imediata, que a gente não precisa esperar para poder prover os serviços que a gente precisa provisionar. O uso de ferramentas e recursos familiares, né? Isso daí torna uma curva de aprendizado, né? Hoje a gente escuta falar muito de DevOps. Em DevOps aí em nuvem, você pode criar várias caixinhas de trabalho, onde você pode tem deploys prontos ali. A qualquer minuto do dia você pode fazer o deploy de alguma aplicação, e essa aplicação ser provisionada em alguns segundos para você dentro da nuvem. Então você cria uma nova maneira de trabalhar dentro da nuvem, né? E o inove e ajuste mais rápido, né? Então, olhando para a nuvem, eu acho que é o mais interessante, que a gente tem mais tempo no nosso dia a dia e a gente consegue pensar em inovação e sempre pensar em melhorias olhando para dentro da nuvem, né? Então, quando a gente fala de melhorias, a gente pode falar no geral, né? A gente pode perder aí 3, 4 dias para provisionar uma máquina, depois mais 3, 4 dias para colocar essa máquina no ar para um desenvolvedor atuar em cima dessa máquina, coisa que na nuvem a gente coloca ela em 10, 15 minutos no ar, dependendo do que a gente está utilizando de ferramenta de trabalho. E aí, 5 minutos de 5 dias, de 7 dias que a gente ia precisar para provisionar, a gente consegue ter mais tempo para focar em outros assuntos,
dentro do nosso ambiente corporativo. Então, a vantagem operacional é muito interessante, né, e muito ágil. Quando se fala em efetividade, né, Jatobá, a gente estava até conversando aqui anteriormente, imagina, por exemplo, você trabalhar aí numa empresa e aí a equipe de marketing fala assim, olha, segunda-feira o site da campanha tem que estar no ar e ela vai gerar X cifrão aí de receita, né? E aí você, como o cara da TI ali, fala, pô, mas ninguém falou nada, não estava sabendo de nada. Então, quando a gente começa a olhar as vantagens, né, operacionais de qualquer ambiente cloud, a gente começa a ver que o ganho é infinitamente superior a eu ainda continuar mantendo o meu data center local, aquelas minhas storages, máquinas e tudo mais. É isso? É isso mesmo? Isso mesmo. A gente, né, olhando para esse exemplo, a gente pode ter já várias caixinhas prontas dentro do nosso ambiente e quando alguém pedir, a gente já consegue provisionar essa máquina bem rápido, né? E já liberar. Então, aquele pedido que veio, uma demanda que veio com urgência em cima da urgência, vai ser... Urgência em cima da urgência. A gente que é de TI trabalha com essa urgência sempre, né, cara? Legal. E aí a gente consegue deixar esse provisionamento já no ar, né? Então, a gente consegue atender a demanda da empresa, né? Então, aonde a empresa começa a ganhar performance, começa a ganhar agilidade no trabalho, né? Não só falando do nosso departamento de TI, né, que vai realmente cuidar desse trabalho, mas a gente consegue também proporcionar para outros, como fugiu a palavra, para os outros departamentos, legal. Né, também essa agilidade. E eu acho também que agora, com essa entrada, né, essa visão que a Cláudia está tendo agora, por nós técnicos, né, e também por pessoas alheias também, fica claro que agora o nosso departamento de TI ele precisa mudar um pouco a sua visão, né? Antigamente a gente olhava para a TI, olhava, puxa, eu quero pensar no hardware X, na storage. A gente olhava muito mais a nível de tecnologia, de hardware, e agora tudo isso, né, a gente coloca aí, talvez aí, vamos colocar, né, uma capa na frente de tudo isso, e nós da TI agora precisamos olhar o negócio da nossa empresa. Então, a gente começa a olhar o negócio e fala, bom, eu acho que eu vou utilizar essa ferramenta em cloud porque vai me ajudar a atingir o meu negócio X. Basicamente é isso. É bem importante, foi bem legal esse ponto que você levantou, porque antes a gente levava o negócio que a gente precisava, né, para a empresa, e aí tinha todo o estudo lá da diretoria e a diretoria aprovava ou não. Hoje a gente chega a um negócio, a gente faz o estudo de qual o melhor provisionamento que a gente vai fazer, olhando para o negócio que a gente diz, olhando para a economia, né, dos gastos que a gente vai ter e a economia que a gente pode ter conforme vai passando o tempo que essa aplicação está no ar. Então, cada vez mais a gente pensa no custo, né, a gente de TI acaba pensando mais no custo do que a gente está gastando. Então é sempre bom a gente levantar essa informação e de comparar também nuvem, né? A gente pode comparar as nuvens de qual gasto, de qual melhoria, de como melhor vai ser para o meu ambiente. Então é muito importante focar, né, no financeiro da empresa. Legal, tá? Maravilha. Não adianta a gente falar, vou levar tudo para a nuvem, e aí quando chega a conta, depois de um mês, a diretoria falou, pode trazer tudo de volta, porque ficou muito inviável a gente manter esse ambiente fora de casa. Tá? Então, quando a gente faz um estudo realmente do que a gente precisa e leva o gasto lá por mês, o gasto anual, o gasto que vai ter durante alguns anos, vale muito a pena ver realmente o que a gente precisa levar. A gente não precisa fazer uma virada de chave diretamente para a nuvem. Tá? Legal. Bom, a vantagem estratégica, o que a gente estava conversando agora, né?
olhar bem o que a gente precisa levar, né? Então, a gente pode levar toda a nossa estrutura de web primeiro, não preciso levar todos os meus bancos. Eu posso fazer um estudo antes e já falar, ó, vou redesenhar essa minha aplicação, em vez de ela trabalhar em banco ou, sei lá, eu subir um monte de web, um monte de IS, eu vou subir ela em Docker, né, que a gente consegue ter uma melhor administração, uma agilidade de prover, né, outros serviços rapidamente. Então é bem interessante. Qual que é o seu foco? O que eu preciso levar? Então, o que a gente estava falando é importante, assim... escolher aquilo que realmente faz sentido. Isso. Não adianta a gente pegar e falar, estou levando tudo meus servidores de banco e de web, porque lá vai ficar mais barato e eu vou ter uma melhor administração. Tudo bem, pode até ficar mais barato ter uma melhor administração, mas como é que vai ficar financeiramente, né? Então é bem importante ver o que a gente vai levar para o nosso provedor de nuvem. Tá? E hoje a gente fala aí, tem vários provedores que você pode ir para a nuvem, né? Maravilha. Bom, o que a gente estava comentando, o preço é seu aliado, né? Então, toda entrada que tem na nuvem, né, um exemplo de Microsoft e de Amazon, todo dado que entra, você não tem nenhum custo, né? Você só tem o custo pela saída desses dados. A gente colocou aqui como exemplo, tá? Uma máquina aí, uma instância, né? Ela sai de 0,2 centavos até 4,90, o valor hora dessa máquina. Isso daí vai depender de tamanho e capacidade, né? Tem máquinas aí que a gente sabe que ela fica acima de 5 mil, de 10 mil, o valor dela por mês, tá? E a parte de storage, né? A gente, olhando aí, tem uma média de 32 centavos, né? A 77 centavos giga por mês. Então, se a gente for colocar 1 tera por mês, sai numa média aí de uns 25 dólares mais ou menos. Legal. E você tem 1 tera de espaço na nuvem para levar o que você quiser, né? Você pode utilizar esse storage para armazenar backup, você pode utilizar esse storage para armazenar arquivos, você pode utilizar esse storage para fazer um backup utilizando uma ferramenta que você tem diretamente dentro do storage. Então, é bem importante a gente entender que tudo que entra dentro da nuvem você não paga, mas o que vai sair de dentro dela você paga um valor, né? Isso daí vai depender de cada ambiente e o que você está tirando de dentro da nuvem. Legal. Aí então entra também um estudo, talvez, de arquitetura da aplicação que você tem hoje, né? Porque se eu vou pagar o storage, se eu vou pagar o poder computacional e a banda também de entrada e saída, ela entra nessa questão, talvez faça sentido entender ou até mesmo fazer algumas migrações da aplicação para já consumir esses serviços diretamente da nuvem. Então, por exemplo, sei lá, hoje eu uso o meu SQL, o meu Oracle, talvez faça sentido fazer a utilização de bancos já como serviço. Só que aí entra, obviamente, aí, né? A gente sabe que a de TI entra lá, camada de aplicação, talvez tenha que mexer um pouquinho no código, mas basicamente eu vou pagar pelo que eu utilizar, isso. Isso. Legal. Sempre baseado, você paga pelo seu uso. Que eu acho que é mais fácil a gente vender, né, para a diretoria ou para quem vai fazer a aprovação, o que a gente está utilizando. Então, se a gente está levando 20 servidores para a nuvem e esses 20 servidores a gente vai tirar do nosso ambiente e a gente faz uma conta de depara, né? Eu vou desligar 2 racks, vou desligar no break, vou desligar, não vou precisar de um link de internet que eu estou pagando um valor X por mês. E for fazer o comparativo dessas 20 máquinas para a nuvem, eu acho que é bem interessante de você falar, eu estou tirando um gasto aqui, uma dor de cabeça que eu tenho hoje, um problema que eu tenho hoje, estou levando para a nuvem e estou tendo alta disponibilidade com um custo que eu estou vendo que eu estou gastando por mês, né? E eu posso diminuir isso daí também futuramente. Isso é legal, né? Porque quando você fala, por exemplo, da camada de armazenamento hoje, né? Quando você faz essa análise de TCO, as empresas elas falam assim, elas olham
olha lá só o servidor em si, né? E ela muitas vezes esquece que existem outras coisas para deixar aquela máquina virtual funcionando, né? Isso. Então, por exemplo, hoje storage, às vezes o diretor financeiro, a parte da empresa, ela olha ali só o storage em si. Mas aí, por exemplo, quando você vai para um ambiente de nuvem, quando você cria, por exemplo, uma máquina virtual, a replicação mínima ali é pelo menos em 3 lugares diferentes, você tem aquela cópia do seu dado. Então, quer dizer, dentro da empresa você tem um custo, mas quando você move isso para fora, além de você ganhar disponibilidade, segurança no seu dado, você ganha mais agilidade. Isso. A gente tem, olhando para isso, né, a gente tem essa alta disponibilidade que a nuvem, né, vende para a gente, né? Então, o interessante é que hoje dentro de casa você não tem uma replicação, né? Você tem o seu DR, mas dentro da nuvem você tem essa replicação entre servidor, entre racks, entre data centers. Legal. E isso acaba te disponibilizando aí, né, uma confiança de levar para a nuvem, né, garantindo que você vai ter 100% de alta disponibilidade. Então, a gente sabe que custo de internet, energia, tudo isso deve entrar na conta, né? Tudo. Às vezes a pessoa tem um SN lá, gestão de IPs, borda, firewall, isso tudo tem um custo elevado. E quando você vai para a cloud, você acaba diminuindo esses custos. Legal. Né? Aquele famoso depara. Sempre vê o que tem, faça um estudo de quanto que está gastando e aí faz um estudo do que eu realmente vou levar, o que eu já posso começar a levar para a nuvem. Faz sentido. E vou levando aos pouquinhos, né? Só se for alguma coisa, preciso tirar tudo da minha nuvem aqui, que não vou ter mais garantia no meu hardware, preciso levar para a nuvem. Aí a gente faz um estudo de quanto que vai ter aquele gasto inicial, mas depois a gente entra com a parte de automação, entra com outros serviços para poder reduzir esse custo conforme vai passando o tempo aí da utilização da nuvem. Legal. Até ele chegar numa linha que realmente é aquilo que ele deseja gastar, né? Mas o início, né, nessa levada do dia para a noite, né, que a gente chegou do dia para a noite, tem que levar para a nuvem, acaba no começo sendo caro, mas depois acaba diminuindo esse valor conforme vai passando o tempo. Maravilha, maravilha. Bom, cloud, né? O que pode fazer pela sua equipe de estratégia, né? Então, você vai ter novos modelos de negócios dentro do seu ambiente. A gente fala muito aí de DevOps, não precisa ser só DevOps, mas na parte de desenvolvimento, olhando também para a parte de infraestrutura, né? É um pouco diferente do que a gente está acostumado hoje dentro de casa, então a infraestrutura lá dentro da nuvem, ela é mais eficiente, mais rápida de ser provisionada, né? Então acaba sendo mais fácil esse operacional. Então, vai agregar muito ainda para a nuvem no seu modelo de negócio existente, né? Então, você vai ter essa eficiência operacional aí, olhando para a nuvem, tá? Legal, legal. E aí, novos produtos, novos modelos, processos de negócio, significa que a gente pode utilizar serviços que a nuvem oferece que talvez dentro do meu data center eu não conseguiria ter. Sim, a gente pode pensar num modelo aí de, sei lá, né, de montar Machine Learning, Big Data. Isso. Analisar os meus dados internamente fica inviável. Que você precisa de servidores brutos ali, né? Vamos falar dessa maneira. A gente precisa de um hardware bem parrudo para poder te proporcionar esse negócio. Coisa que fica muito caro, né? Você ter. Se você já é uma empresa que já vende esse serviço, então já sabe o gasto que você tem e o que você precisa para manter, né? Mas dentro da nuvem a gente tem praticamente como serviço, né? Então legal. Fica bem mais fácil de agregar esse serviço dentro da nuvem do que no seu ambiente on-premises.
certamente vai tornar, então, os nossos clientes mais competitivos nos seus negócios, né? Porque ao invés de você precisar construir, é aquela coisa, né? Ao invés de você inventar a roda, né? Mas só você usar que já existe, né? Sim, sim. Fica bem mais fácil, né, a gente vender esse negócio, né? Já tive um exemplo já em cliente que ele queria montar um bot para colocar dentro do site dele de atendimento. Pô, legal, show de bola. E ele conseguiu a gente conseguiu provisionar esse serviço para ele utilizando a estrutura da Microsoft. Ele tinha lá tudo como serviço, a gente provisionou. Ele só fez lá um estudo do que ele precisava desse bot e colocou ele no ar. Então, fez uns apontamentos direto para uma API do cloud. Isso. A gente criou toda uma estrutura, provisionou para ele lá a estrutura, entrou a parte do pessoal de desenvolvimento, que fez todo o desenvolvimento em cima desse bot, deu toda a inteligência que ele precisava e colocou dentro da aplicação que rodava dentro do ambiente on-premises dele. Tá vendo? Esse exemplo aí fica bem claro como que a nuvem ela pode tornar as empresas muito mais competitivas no seu negócio. Imagine, por exemplo, o quanto que esse cliente talvez não parou de responder talvez questões básicas, né? Isso. Talvez, por exemplo, entrar ali no site, tem aquela telinha lá de FAQ, né? Com as respostas, isso, né? Pô, colocar um bot ali, eu coloco uma questão, ele identifica, me traz a resposta. Ele pode, nesse pensamento, ele entra em vários segmentos, né? Ele pode ser um primeiro nível de atendimento que você tem, né, dentro da sua empresa. Então, se você tem um primeiro nível que tem pessoas, não que a gente está falando de empregos aqui, né? Mas nesse primeiro atendimento... Estamos falando de agilidade, isso, né? De agilidade. E nesse primeiro entendimento, esse bot vai fazer o atendimento para o cliente e aí ele vai fazer o escalonamento para quem vai continuar esse atendimento. Então, é bem legal essa parte de machine learning, de inteligência artificial dentro da nuvem, porque a gente já tem praticamente tudo como serviço, fácil de provisionar e é simples, fácil, e a gente consegue ter um valor fixo por mês do que a gente está gastando, né? Pode aumentar conforme a demanda, mas você sabe mais ou menos quanto que você vai ter de gasto ali. Legal, é o que você colocou aqui, né? Eficiência operacional, né? A gente vai começar a olhar muito mais a aplicação, entender como que ela funciona, como que a gente pode melhorar aquilo. Isso. Para que isso traga um resultado positivo para o negócio do nosso cliente, né? Isso. Então, vamos deixar talvez ali de fazer aquela gestão de hardware físico, provisionar recursos escaláveis dentro do cloud e cuidar da aplicação final. Isso. Maravilha. Um exemplo também que é bem interessante, que a gente faz essa análise sempre com os clientes, né? Cliente que tem um hardware de 3, 4 anos atrás, hoje, se ele for olhar para a nuvem, ele não precisa fazer um comparativo igual do que ele tem, né? Um exemplo, se ele tem lá uma máquina com 16 core e 24 GB. 24 GB de RAM. Ele não precisa fazer um deparo para aquilo, né? O igual, eu preciso uma máquina igual àquela que eu tenho no meu servidor, né? Isso. Ele pode fazer esse comparativo menos 50%, porque hoje a tecnologia da nuvem é uma tecnologia bem recente. Então, processadores mais rápidos, memórias mais rápidas, acesso ao disco, né, ao storage comum mais rápido. Então, se ele for fazer esse comparativo, ele pode ter certeza que é 50% a menos e 50% a menos aí de custos e tudo mais, né? Isso. Bom, passar aqui para o próximo slide. Bom, a cloud facilita a entrega da inovação, né? As vantagens técnicas e de negócio, né? Que a gente estava... Técnica e de negócio. Legal. Isso. São 3 pilares, né? Que é o baixo investimento inicial, o que a gente está falando. Não precisa você levar tudo direto do dia para a noite. Só fazer um estudo do que você precisa e ir levando aos poucos, né? Que é até mais fácil você se acostumar com a ferramenta, você... se adaptar à nuvem, né?
já, né, com esse período de adaptação, você consegue já imaginar outros cenários, né? Você consegue pensar, ao invés de levar máquinas como IaaS, eu vou levar como PaaS, eu não preciso, não vou precisar. Então, é uma maturidade que a gente tem que ter conforme o uso da ferramenta, né? E tem que ser gradativamente. Legal. E esse baixo investimento inicial é fantástico, né? Porque antes, quando você falava que você tinha, sei lá, vamos voltar aqui na questão lá da campanha do marketing, né? O marketing, ele passa que precisa colocar o site no ar, né? Isso. Só que não fala quantas pessoas vão acessar, o que a gente vai precisar disponibilizar no site, onde essa informação do site vai ser vinculada, se é rádio, se é jornal, se vai passar num programa de TV. Isso tudo gera um medo em nós, né, que cuidamos da TI, porque fala, bom, beleza, esse site aqui eu vou precisar de, sei lá, 5, 6, 7, 8 servidores físicos para colocar isso aqui no ar. E aí você, na verdade, tem que fazer uma aquisição do hardware completo, né? Tem que comprar todo o hardware, todo o licenciamento. Que não vai ser uma solicitação que dá para atender muitas vezes do dia para a noite. E aí, com a nuvem, como você está colocando aqui, a gente pode começar isso de uma maneira pequena. Talvez eu suba lá, talvez uma máquina com a minha aplicação e o meu banco, e aí eu começo a monitorar isso. Aí talvez eu decida, começo a ver lá no monitoramento que, sei lá, o meu Apache ele está consumindo bastante. Aí talvez eu consiga colocar uma máquina secundária só para aplicação e ela já consumindo um banco atrás. A gente consegue fazer até melhor, né? A gente consegue pensar em deixar um auto-scale dentro do ambiente. Maravilha, já. Se ele conseguir, se ele chegar lá a 70% de consumo, a gente pode falar para ele crescer aí as instâncias, né, de banco, para poder disponibilizar o acesso para o cliente. Então, um exemplo que a gente pode colocar aí é na época de Black Friday, que muitos clientes utilizam esse escalonamento porque durante a noite tem mais acesso, a madrugada vai ter muitos acessos, a galera vai ficar procurando o preço. E durante o dia vai ser um pouquinho mais tranquilo, durante a tarde vai ser mais tranquilo, mas à noite volta a ficar mais alto os acessos, né? Então, quando você tem essa elasticidade... Diferente do ambiente que eu tenho que deixar o meu pool de servidores ligado 24 horas. Isso. Na nuvem eu consigo, olha, se o meu processador bater, sei lá, tantos por cento, a segunda máquina entra em ação. É isso? Isso mesmo. Legal. Então, se a gente for fazer o comparativo no nosso ambiente on-premises, a gente precisaria deixar ele ligado 100%. Na nuvem a gente não precisa se preocupar em deixar ligado, que ele vai fazer esse autogerenciamento. Então aí a gente consegue olhar para o negócio, né? Eu consigo entender que o meu acesso é sazonal, então determinados horários eu tenho acessos e a minha aplicação ela consegue mostrar isso para o meu ambiente de cloud e ele automaticamente cresce e diminui. Isso. Beleza. Tá? Maravilha. Aqui o time to market, né, que é o provisionamento de implementação ágil e a distribuição gráfica. Então a gente tem aí praticamente todas as regiões no mundo, Brasil, Estados Unidos, na Europa, Ásia. Então a gente consegue aí provisionar e distribuir via full site, a gente consegue colocar uma CDN para replicar em várias partes geográficas, né, e o provisionamento da implementação é ágil. Né? Hoje, para a gente subir um WordPress com um banco, né, independente do banco, se é um Postgres, se é um MySQL, se é um SQL, a gente consegue provisionar esse serviço rapidamente. Legal. E até para manutenção disso também a gente consegue utilizar algo mais ágil, por exemplo, a TI tradicional utiliza lá o padrãozão, talvez o FileZilla, o FTP. Na nuvem isso se torna ágil como? Existem algumas outras ferramentas? Sim, tem várias ferramentas que a gente pode fazer integração, né? Uma que o pessoal utiliza muito, GitHub, né? Onde você pode armazenar seus códigos, tem da Microsoft o Team Foundation Server. Então tem várias comunicações que, dependendo da ferramenta, já é nativa dentro dela. Falando de FTP, um exemplo da Microsoft, quando você cria um IaaS, ele já provisiona para você
um FTP. Então, Pô, então ele vem pronto. Chega daquela história de iniciar, instalar IS, configura a pasta, Não, aplicação default, já está tudo feito. já está tudo feito, Maravilha. inclusive tem até console que você consegue tratar diretamente tudo pela internet. Maravilha. Né? Você vai fazer os apontamentos onde está a sua gestão de código, né? Aham. Para poder fazer ali as implementações. Então é bem simples e ágil, né? E rápido, né? Maravilha. Maravilha. E a flexibilidade, né, de experimentar e testar e fazer os seus ajustes rápido e o pagamento pelo seu consumo. Né? Então, Isso é importante, né? muito importante. Então, essa parte aí, essa flexibilidade de experimentar, a qualquer momento você pode subir, testar, putz, é isso daí era isso que eu estava procurando. Então, você já pode passar isso para um processo de homologação ou passar diretamente para a produção. Pô. E aí, aonde que entra essa vantagem? Eu testei um serviço que eu estava procurando e eu vou pagar pelo tempo que eu utilizei. Eu não vou precisar me preocupar em contratar nenhum outro serviço, ou máquinas, ou hardware, alguma coisa do tipo. Entendi. Que eu já vou ter esse serviço provisionado. Quando a gente olha para a nuvem, a gente percebe que o armazenamento é uma das coisas bem mais baratas que existem lá fora, né? Sim. Então, por exemplo, se a gente estiver falando lá naquele caso que você colocou do IaaS, então quando eu tenho a minha máquina, eu estou pagando o processamento, estou pagando a memória, estou pagando o armazenamento. Isso. Aí eu tenho, sei lá, um autoscale que eu subo e desço máquinas. Se eu desligar a máquina, eu só pago o armazenamento, então? Isso, se você desliga as máquinas, você só paga pelo armazenamento, que é um espaço que você já está ocupando dentro da nuvem, né? Então você acaba pagando por ele. Maravilha, maravilha. Ajustes rápidos, bom, acho que aí não precisa nem falar, né? Ajustes rápidos é mais fácil lá. Se for uma equipe de desenvolvimento ali, já faz o ajuste, já faz o deploy, já está tudo no ar, né? Consegue testar de novo rapidamente, né? Bom, a gente vai deixar aberto aqui agora os últimos 10 minutinhos para perguntas e respostas. Se alguém tiver com alguma dúvida, pode perguntar. Quem está na sala aí? Vamos ver quem está aqui na sala. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Acho que a galera já sabe, né? Basicamente o que é isso, né? Vamos... Chegou uma pergunta. Olha, Jatobá, Marcos Rocha perguntando: qual a maior preocupação do gestor de TI quando iniciar um projeto de migração para a cloud? Bom, acho que é focar no que ele precisa levar para dentro da nuvem, né? E qual nuvem ele vai utilizar. É bem importante ele primeiro entender esses dois pontos, o que ele vai precisar e qual nuvem que ele vai levar, e o que ele realmente está levando para a nuvem. Né? Ele vai levar servidores físicos, servidores físicos, se é servidores virtuais, se é uma aplicação. Isso daí vai depender do que cada negócio vai precisar para levar para a nuvem. Tá? Entendi. Respondido aí? Questão? Ainda mais. Tem mais uma aqui, Jatobá. Como você recomenda a escolha de uma nuvem? Pô, isso é interessante, né? Porque a escolha da nuvem, será que ela tem que ter um gosto pessoal, muitas vezes? O que você acha, Jatobá? Diga aí. Bom, eu acho que assim, primeiro a gente tem que ver os gastos que a gente vai ter. Legal. E fazer um comparativo entre as nuvens que você deseja levar, né? Depois que a gente leva esses gastos, né, a gente primeiro vê o financeiro
e depois a gente vê qual a nuvem que vai integrar melhor as minhas aplicações ou os meus serviços. Eu acho que são dois pontos que a gente tem que olhar bem, né? Primeiro a gente fazer ali o comparativo de preço entre elas e ver qual que vai se adequar ao meu trabalho. Então vamos colocar aqui em escala, né? Talvez o quesito principal, talvez o número 1 seria a gente tentar olhar pelo menos o custo. Sim, acho que é de primeira etapa sempre olhar primeiro o custo para depois a gente olhar qual delas que vai atender melhor o meu negócio. Legal, maravilha. Vamos lá. Outra questão aqui, como resolver questões de segurança em cloud? Há padrões estabelecidos? Poxa, isso é legal, né? Porque falando de cloud, como é que anda a segurança disso, né? Será que a cloud me oferece requisitos de segurança que hoje talvez eu não tenha? Sim, a nuvem ela tem lá já a sua segurança por padrão, né? Tá. E aí vai depender de ferramentas, né? Se você prefere utilizar as ferramentas que já tem disponível dentro da nuvem, né, para utilizar a segurança, ou se você quer levar uma ferramenta de fora, né? Entendi. Vai depender da nuvem, né? Microsoft tem eles focaram aí esses últimos 1 ano e meio, né, nessa parte de segurança, então está bem forte a parte de segurança dentro da Microsoft. A AWS também tem as suas particularidades em segurança, né? Aqueles modelos de segurança compartilhados, né? Isso. Legal. Então tem como a gente ter um padrão de segurança, só basta a gente entender o negócio para ver qual a segurança que a gente vai adquirir. Se é uma segurança direto da nuvem, né? Ou se é uma segurança de parceiros dentro da nuvem. Entendi. Vamos lá. A outra aqui é possível levar para a cloud um ERP? Sim, é possível, né? Tem que entender qual o tipo, né? Qual é o ERP que a empresa utiliza para poder fazer um estudo de como a gente pode levar isso daí para a nuvem, né? Entendi. Então, é possível, né, levar para a nuvem o seu ERP. Legal. Talvez aqueles que funcionam já web são 100% garantia de uma migração mais fácil, né? Mas não tira nenhum mérito de outros que talvez não sejam. Né? Precisa estudar a arquitetura, entender o modelo. Entender o modelo de negócio, para ver qual arquitetura que hoje ele tem dentro de casa, para levar essa arquitetura para dentro da nuvem. Legal. Vamos ver outra aqui, ó. Se, por exemplo, os subserviços, aplicações que precisam se comunicar em nuvens diferentes por conta do custo. Pô, legal. É fácil fazer a conexão entre esses serviços e aplicações entre nuvens? Ou seria melhor colocar elas numa mesma nuvem? Ah, legal. Ou seja, talvez por custo eu decida colocar a aplicação A no provedor A e a aplicação B no provedor B. É possível essas aplicações se falarem? Acho que é isso que ele tentou perguntar aqui. Sim, é possível, né? A gente pode colocar como exemplo, se o cliente deseja ter uma performance melhor de banco lá na aplicação dele, e aí ele vai colocar as aplicações, vai deixar a aplicação dele rodando on-premise, um exemplo, e vai fazer a comunicação diretamente por banco. Então ele coloca o banco na nuvem, ele tem mais performance desse banco na nuvem, e aí ele vai ter mais performance na aplicação dele. É possível sim fazer essa comunicação. Legal. E se as duas coisas estiverem fora? Também é possível. Tenho 2 provedores de nuvem, eu quero que as minhas aplicações se comuniquem. Que tipo de conexão a gente poderia ter nesse caso? A gente precisa fazer um estudo, né, de entender como é que está rodando essas aplicações, para poder fazer uma arquitetura em cima delas, né? Para ver como é que vai levar de um lado para o outro, né? Como é que vai ser essa comunicação. Mas tem que fazer um entendimento primeiro delas para fazer essa integração. Maravilha, tá? Maravilha. Show de bola. Bom, mais alguma aí? Mais alguma aí, pessoal?
Temos mais uma aqui. Do ponto de vista estratégico, um movimento para a cloud contribui de que forma para os resultados do negócio? Ponto de vista estratégico, o que a gente poderia colocar aqui? Bom, Bom, acho que a primeira estratégia, né, de levar, eu acho que a flexibilidade que a gente vai ter na nuvem, né, e o segundo ponto que a gente pode colocar aí como primordial é o gasto que você vai ter. redução de gasto, performance da aplicação, agilidade de entrega. Isso daí são, acho que, alguns pontos que são bem importantes. Legal, legal. Então você vai olhar para a parte de negócio, para você ter mais performance, né? Você ter mais desempenho e você reduzir custo. Acho que é bem interessante a gente pensar nesses 3 pontos. Tá? Maravilha, maravilha, maravilha. Acho que é isso então, né, pessoal? Gostaria muito de agradecer a todos vocês que participaram do nosso primeiro webinar. É muito importante para a gente receber feedbacks de vocês. Agora a gente vai manter uma sequência, inclusive o nosso próximo webinar, no final do mês que vem, tem como tema Big Data. Eu espero a participação de vocês. Quem não segue a gente nas redes sociais, entra lá, Cluster to Go, a gente vai sempre estar divulgando. Então, obrigada mais uma vez pela participação, espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal. Felipe aqui falando, aí estão os meus contatos, né? O meu e-mail aqui. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar e-mail que a gente está pronto a responder as dúvidas, tá bom? Bom, obrigado, pessoal, por essa 1 horinha aí antes do almoço, né? Complicado, hein? Espero que vocês tenham gostado, tá? O meu e-mail está por aí, né? Se precisar de alguma coisa, se tiver com alguma dúvida, pode mandar um e-mail para a gente. A gente gravou essa sessão, ela vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, tá? Provavelmente entre hoje e amanhã já está disponível. E aí quem quiser rever essa sessão vai ficar disponível lá no YouTube, Facebook e nas nossas redes sociais, tá bom, galera?